Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai direto ao ponto com um verdadeiro manual de sobrevivência. A ideia aqui é pegar aquele conhecimento cru, sabe? Aquilo que a gente acaba de aprender na sala de aula e transformar o recém-formado em técnico de segurança do trabalho, o nosso famoso TST, numa verdadeira potência estratégica logo no primeiríssimo dia de trabalho. Vamos decifrar juntos como sair da teoria e dominar a prática de um jeito sensacional. E aí surge aquela dúvida que tira o sono de muita gente. O que realmente garante o sucesso quando a gente dá aqueles primeiros passos na área? É super comum sentir aquela velha síndrome do impostor, né? Aquele frio na barriga pela falta de experiência prática ali no chão de fábrica. Afinal de contas, a realidade da empresa é muito mais complexa do que os livros mostram. Mas olha só que interessante, o grande segredo do sucesso inicial tem muito menos a ver com saber todas as normas de cor e salteado e muito mais com a atitude e as estratégias que são adotadas desde o momento em que se pisa na empresa. Para organizar essas primeiras semanas, nosso roteiro está bem direto. A gente vai passar por 1. O mindset de consultor estratégico. 2. O mapeamento com olhar fresh eyes. 3. Dominando a documentação legal. 4. A comunicação e o alinhamento de expectativas. E, para fechar, a postura, registros e autoridade. Vamos lá, começando pelo ponto 1, o mindset de consultor estratégico. Sabe aquele mito muito antigo de que o profissional de segurança é só um burocrata, um simples entregador de IPI ou, pior ainda, alguém que só está lá para gerar despesa para a empresa? Bom, esquece isso. Isso tem que ficar no passado. A realidade do mercado de hoje pede uma atuação super dinâmica. Quem está na área hoje é, na verdade, um consultor técnico valiosíssimo. A missão vai muito além de distribuir equipamento. Trata-se de um investimento estratégico real. O objetivo é proteger o bem mais precioso de todos, que são as vidas, e, de quebra, reduzir passivos e multas trabalhistas para a empresa. É um baita papel, concorda? Lógico que o cuidado com a vida e a saúde humana é e sempre vai ser a prioridade máxima e inegociável. Mas o pulo do gato é demonstrar para a diretoria como essa prevenção de acidentes protege, ao mesmo tempo, o bolso e os interesses financeiros da organização. Quando a gente consegue unir esse lado humano com a estratégia financeira do negócio, a gente constrói um posicionamento de muito valor. Basicamente, é mostrar que um ambiente seguro é, no fim das contas, um negócio muito mais lucrativo e sustentável. Entrando agora na nossa segunda parte, o mapeamento com o olhar fresh eyes. Olha, ser a pessoa nova no pedaço oferece uma vantagem fantástica, mas que infelizmente dura bem pouco tempo. É o que a gente chama de auditoria fresh eyes, ou olhar fresco. É aquela vistoria minuciosa que o recém-chegado faz, onde ele consegue bater o olho em problemas e riscos que simplesmente sumiram para quem já trabalha lá faz tempo. Sabe aquele fio desencapado ou aquela máquina sem proteção que ninguém nem repara mais porque já virou parte da paisagem do dia a dia? Esse é o momento exato para mapear tudo isso com uma clareza que, acredite, daqui a uns meses a própria rotina vai acabar ofuscando. Mas como executar isso sem paralisar a produção inteira? Tem um passo a passo bem claro. Passo 1, sentar e entender a fundo o segmento da empresa e o que ela produz. Passo 2, ler com toda atenção os procedimentos operacionais padrão. Tem que se documentar antes de agir. E aí sim o passo 3, ir a campo. Fica lado a lado com a equipe operacional, só observando como as coisas acontecem na prática. Isso vai dar uma análise qualitativa de risco super rica antes mesmo de se propor qualquer intervenção. Mas presta atenção nesse conselho de ouro que a gente tirou do material base. Não chegue chegando. Existe uma tentação enorme logo no primeiro emprego de querer mudar o mundo, implementar 1000 programas novos e reformular tudo no primeiro dia. Calma lá. O segredo do sucesso inicial é a moderação. Essa fase é para absorver, entender a cultura local e sacar onde estão as resistências. Deixa as grandes transformações para um segundo momento, depois que o terreno já estiver bem preparado. Beleza, vamos para o nosso ponto 3, dominando a documentação legal. Fazer auditoria de toda essa papelada é tão vital quanto colocar a bota e inspecionar o chão de fábrica. O foco aqui é revisão imediata. Nesses primeiros dias, é inegociável mergulhar de cabeça nas principais normas regulamentadoras. Tem que checar a NR1, o Programa de Gerenciamento de Riscos existe de verdade ou é só um documento enfeitando a gaveta? A NR4 está sendo cumprida no dimensionamento do SESMIT? E as atas da CIPA pela NR5 mostram uma comissão que trabalha ou que está meio esquecida? Sem falar em dar aquela olhada na NR7 e nas normas de insalubridade e periculosidade. Avaliar esses documentos revela exatamente onde a empresa está vulnerável e onde o seu trabalho técnico vai precisar ser mais intenso. E para lidar com tudo isso, na correria do dia a dia, tem uma dica super tática e muito simples. Ande sempre com um caderno de anotações.
O grande truque é colar logo na contracapa os dados vitais da empresa: CNPJ, CNI, endereço completinho, o grau de risco e a quantidade de funcionários. Pensa bem, se você for chamado para uma reunião surpresa com a diretoria ou precisar preencher um formulário correndo, ter esses números ali na ponta do lápis projeta uma imagem de prontidão e competência que, sinceramente, não tem preço. Seguindo em frente, tópico 4, comunicação e alinhamento de expectativas. Depois de mapear os processos e organizar a documentação, a gente esbarra na necessidade de mapear as pessoas. Afinal, não adianta nada ser o maior gênio técnico do mundo se não soubesse comunicar de forma persuasiva. Então, pedir o organograma atualizado para o RH não é só curiosidade, é uma jogada estratégica vital para identificar os stakeholders, aquelas pessoas que realmente influenciam e tomam as decisões na empresa. Visualizar a hierarquia te ajuda a descobrir quem tem a caneta na mão para aprovar orçamentos e como você vai adequar o seu discurso para cada nível, desde o pessoal da operação até a alta liderança. A partir dessa visão hierárquica, a comunicação tem que virar rotina. A grande dica é: participe das reuniões dos outros setores sempre que possível, mas com um objetivo muito claro: ouvir. Perguntar é super necessário, claro, mas com moderação. Esse período inicial serve para você absorver as dores e entender os processos dos outros departamentos, e não para chegar bancando o fiscal chato que atrapalha o trabalho da galera. É exatamente assim, escutando, que se constroem parcerias super sólidas. E nesse ponto de alinhamento tem um número que importa: 1. É isso mesmo. Uma única, porém excelente reunião de alinhamento com a chefia direta é o suficiente para garantir um ótimo começo. Sentar lá e perguntar na moral quais são as expectativas exatas para o meu trabalho neste ano. Nossa, isso pode poupar meses e meses de frustração. É hora de entender certinho como a segurança vai ser cobrada e medida, alinhando o seu trabalho com os objetivos de quem te contratou. E agora a gente chega na nossa última parte, a parte 5, postura, registros e autoridade. Para se consolidar como uma voz de respeito, é fundamental manter os pés no chão sobre qual é a sua posição na hierarquia. O papel na área de saúde e segurança é o de um consultor técnico interno. A função é rastrear problemas, orientar as soluções com base na lei e recomendar os melhores caminhos preventivos. Só que, atenção aqui, o martelo final sobre dinheiro, investimentos e tempo de execução vai ser batido pela diretoria e pelos donos da empresa. Ter essa clareza evita que você leve um não para o lado pessoal e mantenha o seu profissionalismo simplesmente inabalável. Tem uma diferença brutal entre agir pela emoção e operar de um jeito calculado. Imagina essa situação. A gestão recusa investir para consertar um risco grave. A reação amadora é começar uma discussão acalorada e levar isso super para o lado pessoal. Já a atitude de um verdadeiro consultor é aceitar a decisão, mas formalizar todo aquele risco bonitinho por e-mail e orientar a empresa. Isso resguarda a sua própria responsabilidade. Ou pensa num outro caso. Surge uma dúvida sobre uma lei super complexa no meio de uma reunião. A pior coisa que você pode fazer é chutar uma resposta. O caminho inteligente é pedir um tempo, dar aquela pesquisada e voltar com uma informação técnica que ninguém vai poder contestar. Tudo isso converge para uma regra de ouro sensacional. Problemas não compartilhados são só seus. É um erro terrível achar um risco grave, por exemplo, naquela auditoria Fresh Eyes, e guardar isso só para você por medo de desagradar a chefia. Não faça isso. Todo e qualquer risco que você mapear tem que ser formalmente repassado para a liderança. Quando você faz esse compartilhamento, a responsabilidade de agir sobre o problema é transferida certinho para a gestão do negócio, que é quem de fato tem a caneta e o orçamento nas mãos. Adotar todo esse roteiro desde o primeiríssimo dia é o que separa um iniciante inseguro de uma verdadeira força estratégica de muito valor. É o passo a passo perfeito para assumir o controle da própria trajetória com muita confiança, ética e uma autoridade incontestável. E a grande reflexão que a gente deixa no ar para fechar essa nossa análise de hoje é a seguinte: ao cruzar a porta da empresa amanhã, o seu ambiente de trabalho vai ganhar apenas mais alguém para preencher formulário ou um pilar inabalável de estratégia e segurança.